Ok, meus amados irmãos, família mais que abençoada, estamos aqui de volta, nosso estudo maravilhoso. Olha, eu não sei você, mas foram poucas as vezes que eu fiz um estudo sobre o livro de Apocalipse com a igreja, no meu ministério, durante todo o meu ministério. Mas eu confesso a vocês que, não sei por que razão, mas eu creio que tudo conspira para que nós possamos estar mais apaixonados pelo livro de Apocalipse. Na verdade, eu estou assim muito feliz com esse estudo e eu quero aqui continuar com você esse estudo. Eu quero que você esteja sempre atento, anotando. A semana passada nós começamos a falar sobre as sessões em que são divididas o livro de Apocalipse e paramos na quarta sessão, né? Vimos a primeira sessão, que é os 7 candeeiros, do capítulo 1 ao 3, a segunda sessão, os capítulos 4 ao 7, 7 selos, a terceira sessão, as 7 trombetas, dos capítulos 8 a 11, e a quarta sessão, né, dos capítulos 12 a 14, a tríade do mal. E hoje nós estaremos vendo as demais 3 sessões. O livro de Apocalipse, então, é dividido em 7 sessões. A quinta sessão, eu quero compartilhar com você aqui, mas antes deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer por esse privilégio, essa oportunidade, não só de ministrar esse estudo aos irmãos, mas ter esses irmãos, ó Deus, envolvidos, desejosos, participando, ó Deus querido, para crescerem, amadurecerem e tirarem lições preciosas desse livro, ó Pai, tão abençoado que é o livro de Apocalipse. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos realmente aprender muito mais sobre este livro. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, eu quero falar aqui sobre a quinta sessão, né, a divisão, os capítulos 15 e 16 de Apocalipse, que fala sobre as 7 taças. Descreve sobre as 7 taças da ira de Deus, representando, na verdade, a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes, né? Aqueles que endurecem o coração, aqueles que não querem nenhum relacionamento com Deus, né? Uma vez mais nessa sessão a gente começa mais uma cena, né? Começando no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo, mas no capítulo 16 nós vemos uma espantosa descrição do juízo de Deus. Aqui a destruição é completa. Os capítulo 16, os versículos 15 e 20, você vai perceber isso daí. A sexta sessão são os capítulos 17 a 19, que fala sobre a derrota dos agentes do dragão. O dragão aqui é a figura de Satanás, tá, irmãos? Então aqui nesses 3 capítulos, a gente vê um relato da destruição dos aliados de Satanás. Nós vemos a destruição da meretriz, que é a grande Babilônia, a besta, destruição da besta, a destruição do falso profeta, a destruição dos seguidores da besta, e em contrapartida, a igreja é apresentada como a esposa de Cristo. Então a gente vê lá a grande festa de núpcias que ocorre no capítulo 19, né? O juízo final chegou outra vez e há uma grande distinção entre os redimidos e os perdidos. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Jesus Cristo, tá? E a sétima sessão, são os capítulos 20 a 22, nós vemos aqui nessa sessão o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu e não o milênio na terra depois de sua segunda vinda, né? O capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda, ou seja, o milênio não começa depois da segunda vinda, mas
já na primeira vinda, como nós explicamos nos estudos passados, né? Nós já estamos vivendo esse milênio desde que Cristo foi assunto ao céu, subiu ao céu. Nós estamos vivendo esse milênio espiritual aqui na terra, tá? Após isso, vemos os novos céus e a nova terra e a igreja reinando com Cristo para sempre. Então, essas são as 7 sessões, as 7 divisões do livro de Apocalipse. Eu creio que nós vamos agora começar a detalhar, né, cada sessão dessa, capítulo por capítulo, para que você entenda pormenorizadamente cada texto que ali está, né, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, querido, só para a gente pensar, de que lado nós estamos nessa guerra milenar? Do lado de Cristo e da igreja, ou do lado do dragão e os seus agentes, como a grande meretriz, o falso profeta, né? a besta, que é o anticristo, né? De que lado você está? É claro que eu creio que você está do lado de Cristo e da igreja, né? Hoje, então, nós vamos começar aqui, pela palavra aqui, o capítulo 1, os versículos de 1 a 8, tá? Eu já vou ler esses versículos aqui. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, tá? Porque o livro de Apocalipse é uma mensagem assim urgente para a igreja, tá? E na verdade, existem 2 fatores que contribuem para que muitos crentes evitem o livro de Apocalipse. Tem crente, irmão, que tem até medo de ler o livro de Apocalipse. Para você ter uma ideia, teve gente que colocou que tem raiva, né? Que assim, tem medo, não quer nem ler o livro de Apocalipse. Essa concepção ela é equivocada por causa da maneira como o livro de Apocalipse é apresentado para as pessoas. A ideia é que alguns pensam que é um livro selado, que trata de coisas encobertas. Não, é exatamente o contrário, né? Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar aquilo que está escondido, né? A ordem de Deus lá no livro de Apocalipse diz: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Capítulo 22, versículo 10. As coisas que em breve devem acontecer, mostra que há, na verdade, uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. O mais distante é visto como que transparecendo do imediato. Mas, na verdade, querido, o livro de Apocalipse é um livro de revelação, que mostra as coisas, né? E há 2 atitudes em relação a essa segunda vinda de Jesus. Alguns que se acomodam e dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Né? E outros dizem assim: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, querido, primeira coisa que muitos acham que o livro é muito difícil, pastor, tem uma linguagem difícil, figuras, eu não gosto nem de ler esse livro. Está equivocado, querido. Com certeza, se você acompanhar esse estudo, você vai ver que você vai se apaixonar pelo livro de Apocalipse. Te dou certeza absoluta disso, se você acompanhar o estudo e se aprofundar junto comigo, tá? A segunda ideia que muitos crentes têm é que ele é um livro que fala de catástrofe, de tragédia, de caos, né? Associam o livro de Apocalipse, por exemplo, com essa pandemia no mundo que está hoje, né? Meu Deus, isso é um sinal, né, que está escrito no livro de Apocalipse e tal. Esse é 2 sinais, não é só em Apocalipse, lá em Mateus, lá em Daniel. Então, na verdade, são sinais desde a primeira vinda de Jesus que vem sendo apresentado, né, para que a gente perceba o quanto está próximo a sua segunda vinda, né? Então, para muitos crentes, o livro de Apocalipse tornou-se sinônimo de tragédia, de caos, né? Mas, na verdade, não. O livro de Apocalipse é sinônimo de um plano vitorioso e triunfante de Cristo e da igreja de Cristo, né? O título do livro de Apocalipse Apocalipse é um livro aberto, né? E não fechado. Não é revelação, não é especulação humana.
né? É a palavra de Deus, o testemunho fiel. O Apocalipse revela o plano vitorioso e triunfante de Cristo e da igreja. Apocalipse mostra a vitória absoluta de Cristo e da igreja sobre seus inimigos, a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos, a morte. Então o Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será de tragédia não, mas de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então é lindo, é maravilhoso quando você olha por esse ângulo o livro de Apocalipse. É um livro aberto que Deus revela seus planos e segredos e propósitos para a sua igreja. Tá? O Apocalipse não é revelação apenas das últimas coisas, mas sobretudo do Cristo vencedor e glorioso. O Apocalipse, gente, ele não fala sobre fatos, ele fala sobre uma pessoa. Apocalipse de Gênesis, do capítulo 1, perdão, do capítulo 1 ao capítulo 22, ele fala sobre uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. E não apenas eventos futuros. Tá? Apocalipse não é revelação de João. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a João. Se você pegar o capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então Apocalipse não é revelação de João, é a revelação de Jesus Cristo a João. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. No Apocalipse, guarde isso daí, o Pai é quem revela o Filho. Olha só, Jesus veio para a revelação, para revelar o Pai, veio ao mundo para revelar o Pai. Em Apocalipse o Pai revela o Filho. Ali nós vemos Apocalipse, nós vemos toda a descrição de Jesus Cristo, a sua eterna vitória. E como ele revela, como que o Pai revela o Filho? Interessante, Apocalipse. Ele não revela o Filho lavando os pés dos discípulos, em Apocalipse não. Ele não revela uma ovelha sendo levada ao matadouro. Ele não revela como aquele de quem os homens escondem o rosto. Ele não revela como aquele que é pregado numa cruz, com o rosto cheio de sangue, não. Com as mãos atadas, com os pés pregados na cruz. Absolutamente não. Como que Deus revela Jesus Cristo no Apocalipse? A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas revela lá como chama de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, lá revela que são semelhantes a bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca, mas revela lá que a voz dele é como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. É assim que o Pai revela o Filho em Apocalipse. O rosto dele, o Pai não revela o rosto dele desfigurado, mas como brilha, um rosto que brilha como o sol da justiça. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O livro de Apocalipse não é nos dar apenas uma tabela do fim do tempo, mas nos revela o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. Que coisa maravilhosa. Olha como que o Pai revela o Filho no livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que você nunca prestou atenção nisso. Como que ele é descrito no livro de Apocalipse? A gente sempre tem a imagem do Cristo dos evangelhos, O Cristo que sofreu, o Cristo que se sacrificou, o Cristo que, entre aspas, foi derrotado com a morte, o Cristo que não tinha um lugar para ficar, o Cristo que peregrinava pelos desertos, o Cristo que sofria humilhações, afrontas. Mas Apocalipse, o Pai revela quem verdadeiramente, como verdadeiramente o Filho é.
a verdadeira identidade do Filho. A igreja precisa olhar exatamente assim. Durante a primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta, mas na sua segunda vinda, querido, a glória dele vai ser patente, autoevidente. Na sua primeira vinda, a sua glória estava encoberta. Diz a Bíblia que ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, ele desceu da sua glória. Olha que coisa linda, né? Aí a gente continua aqui no capítulo 1, viu? Nos versículos 2 a 4, diz assim: o qual, ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, dessa profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, primeira coisa, o autor do livro de Apocalipse, Deus tem planos distintos a usar os seus servos. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. O objetivo de João, quando escreve o evangelho, é alertar as pessoas a crerem em Cristo. O objetivo das cartas que João escreveu é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. E o objetivo do Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Então, há 3 objetivos distintos. Quando João escreve o evangelho, o seu próprio evangelho, né, ele escreve para que as pessoas creiam em Cristo. Quando ele escreve as 3 cartas, ele escreve para que as pessoas tenham certeza da vida eterna, né? E quando ele escreve Apocalipse, é para que os crentes se preparem para a segunda vinda de Jesus Cristo, né? E aí a gente percebe que Deus transforma tragédias em triunfo. Nós falamos a semana passada, o imperador Domiciano, o segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Patmos, ele achou-se também em espírito, e Deus abriu o céu e revelou-lhe as coisas que em breve deve acontecer. Breve aqui, querido, não é amanhã. Breve aqui significa pronto, né? Estejam prontos para o que vai acontecer. Por isso que o texto diz que ele foi tomado aqui, ele foi tomado em espírito, né? É o que o texto diz. Então, quando fala isso daqui, mesmo estando numa prisão, ele foi ali tomado, arrebatado em espírito. No tempo em que a igreja estava sendo massacrada, a igreja estava sendo pisada, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo torturada, João recebe, nesse contexto de perseguição, de tortura, recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está totalmente no controle da igreja e da história. Olha só que coisa linda, olha só que consolo, que conforto para quem está numa ilha, né, numa prisão, numa ilha. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa prisão aí, né? Deus, na verdade, ele esclarece uns e confunde outros. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbológico. Por quê, pastor? É como Jesus usava as parábolas. O livro esclarece uns e confunde outros. Para a igreja era uma mensagem clara, mas para os ímpios uma mensagem indecifrável. Então, para você que é crente em Cristo, acompanhando esse estudo, a mensagem será clara para você. É clara. Os símbolos, eles não enfraquecem com o tempo. Então você percebe, em vez de falar do diabo como um ser maligno, ele usou a figura de dragão. Em vez de falar de um ditador, ele falou de uma besta.
Em vez de falar de um sistema sedutor, ele falou de uma meretriz, que se refere à Babilônia, à grande Babilônia. Então ele usa figuras, na verdade, símbolos, que retratam exatamente o que vem acontecendo na história, né? Ele fala do diabo, ele fala do anticristo, ele fala da meretriz, a grande Babilônia, né? Então, quando a gente vê aí no capítulo 1, versículos 2 e 4, a gente percebe exatamente isso aí. Ele falando, e bem-aventurados aqueles que leem, felizes aqueles, né? Então, querido, guarda isso aí. Deus, na verdade, usa a simbologia no livro de Apocalipse para esclarecer, ele esclarece os crentes em Cristo. Aqueles que não são crentes, eles não vão conseguir decifrar isso. Mas nós que temos o Espírito Santo, irmãos, Deus nos dá discernimento e sabedoria para exatamente decifrar tudo que está nesse livro aqui, Ele escreveu para nós. Aleluia! E quem são os leitores do livro de Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia Menor, olha só. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. O número 7, você já deve saber disso, é um número importante no livro de Apocalipse. Ele aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. Olha só, e o livro fala de 7 candeeiros, de 7 estrelas, de 7 selos, de 7 trombetas, de 7 taças, de 7 espíritos, de 7 cabeças, de 7 chifres e de 7 montanhas. Porque o número 7, ele fica completo, total. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor, claro que havia. Mas não havia só aquelas 7 igrejas que são retratadas, descritas no livro, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Mas havia muitas outras igrejas. Mas quando Jesus envia carta às 7 igrejas, significa que ele está enviando uma mensagem para toda a igreja, em todos os lugares e todos os tempos. É completo. Por isso que quando você lê o livro de Apocalipse, ele não é preterista, você não deve lê-lo como coisas que só do passado, e nem futurista, não, ele só serve para as coisas lá do futuro, não. O livro de Apocalipse ele tem que ser interpretado como um livro que está acontecendo desde que Jesus foi assunto ao céu. Porque é um livro escrito para toda a igreja, em todo o tempo. Aleluia por isso. Eu fico assim, muitas vezes aqui, você me vê assim, entusiasmado, né? Porque, querido, é muito lindo a gente começar, a gente entender o livro de Apocalipse, ver que mensagem maravilhosa, né? Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representam 7 períodos sucessivos da história da igreja, não. João escolheu 7 igrejas para que elas servissem de representantes da igreja toda, tá? Aquelas 7 igrejas, elas representam toda a igreja durante todo esse tempo, tá? Amém? Então é para todos nós, não é só para aquelas igrejas da Ásia naquela época e nem lá para o futuro, mas é para a igreja em todo o tempo. Esse livro é destinado a todos os cristãos em todos os tempos. Então, eu estou repetindo um pouco algumas coisas aqui para você guardar em seu coração, tá? Em nome de Jesus. Guarde isso daí, porque você tem que entender que Apocalipse é para nosso tempo, tá? Quando Daniel e João receberam a palavra da profecia, do plano de Deus, do futuro, o que aconteceram com os dois? Irmãos, eles caíram aos pés do Senhor. Quando nos aproximamos e lemos o livro de Apocalipse, nós temos que lê-lo como adoradores e não como acadêmicos, não como curiosos. Não, irmãos. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, não. Mas como verdadeiros adoradores. O remetente do livro de Apocalipse, ele começa assim, ó, com uma saudação de encorajamento e não de medo. Olha o que ele diz. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Você vai dizer assim, que espíritos é esse? 7 espíritos é esse? Isso aqui é a totalidade, Pai, Filho e Espírito. É a totalidade, a essência de tudo.
Na verdade, ele está se referindo à Trindade, não é? Então, graça e paz são enviadas à igreja pela Trindade. Então, quando ele traz a saudação para a igreja, é uma saudação de encorajamento e não de medo. Olha, cuidado, né? Vigia, não sei o quê, tal, nada disso. Estão no completo, mostrando para ele, olha, o Pai, o Filho e o Espírito estão no completo controle da história, né? No tempo de todas as coisas. A igreja, sua graça e sua paz. Como a igreja deve ver o noivo? Olha o versículo 5, querido. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os soberanos dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só, querido, olha só. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, como que a igreja deve ver o noivo, o seu noivo? Como a fiel testemunha. Jesus foi sempre fiel durante todo o seu ministério. Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora de sofrimento e de morte. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai, ele é profeta. Então temos que ver o nosso noivo como uma fiel testemunha, aquele que perseverou, como o primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro da fila. E nós vamos logo atrás, né? Jesus matou a morte, ele venceu o nosso último inimigo, querido. Uma igreja que está enfrentando o martírio, ela precisa saber que o seu Deus é um Deus que vence o poder da morte. A noiva do Cordeiro não tem mais à sua frente a morte. Na verdade, ela vê atrás de si. É o sacerdote, querido. Então, olha como que a igreja deve ver o seu noivo, né? O soberano dos reis da terra. É como João está descrevendo aqui, ó. A igreja precisa ver Jesus como o presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos vão se dobrar. Jesus está acima de Roma, dos imperadores, ele está acima dos impérios, das nações soberbas, dos reis da terra, dos presidentes que ostentam o seu poder. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, quando que a gente olha, né, como que a igreja deve olhar, né, ver o seu noivo? Assim, é o soberano dos reis da terra. Como que a igreja deve se posicionar diante do seu noivo? Os versículos 5 e 6 que eu li. Olha só, quando João vê a glória do noivo, ele, querido, ele fica extasiado. Ele se encanta com o Cristo que lhe é revelado. Seu coração se derrama em oração, em adoração. Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Olha só o que diz o texto. Ele nos constituiu aquele que nos ama. Porque ele nos ama. O amor de Cristo é algo que permanece e vai amar até o fim. Depois ele continua, porque ele nos libertou dos nossos pecados. Ele fala aqui, ó, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que é maravilhoso, querido. Estávamos sujos e ele nos redimiu, ele nos libertou. Como que nós devemos olhar para ele? Ele nos constituiu reinos e sacerdotes. A igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Olha só, reis porque nós reinamos com Cristo, sacerdotes porque nós somos aqueles que levam a mensagem a Deus, leva a Deus o clamor do povo e traz de Deus a palavra para libertar esse povo do perdão dos pecados. Somos sacerdotes e vivemos debaixo de um rei e vivemos num reinado que é liderado pelo nosso Senhor. Ele nos ama, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já estamos, Efésios diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas haveremos de ser corregentes com Ele.
Nós já estamos reinando, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, porque é fantástico isso daqui. E aí eu quero concluir aqui, que meu tempo já está no fim aqui, né, os versículos 7 e 8, que diz assim, ó: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui há uma descrição das características da sua vinda. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Essa verdade, querido, como eu falei lá atrás, ela é apresentada em 7 sessões paralelas. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre os seus inimigos. Na primeira vinda de Jesus, a glória de Cristo, eu já falei aqui, não era auto-evidente, mas na segunda vinda, será. A igreja triunfa com ele, enquanto os seus adversários irão o quê? Se lamentar. E diz aqui que a sua vinda será uma vinda pessoal, pública, visível, poderosa e uma vinda para juízo, né? Há uma descrição das características daquele que vem. Qual é a descrição? Ele fala: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa é a descrição no versículo 8, né? Uma descrição das características daquele que vem. Que Deus possa grandemente nos abençoar. A semana que vem a gente continua. Não quero que você desista não, hein? Você tem que ser perseverante, porque o diabo vai fazer de tudo para você desistir de acompanhar esses estudos, de anotar, de aprender, de crescer, de se apaixonar pelo livro de Apocalipse, que é a palavra do Pai, a revelação do Pai para nós. Em nome de Jesus, eu declaro que você não vai desistir, que você vai permanecer, você vai perseverar, e muitos outros ainda vão entrar para poder também participar desse nosso projeto, estudo no livro de Apocalipse, às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração, um abraço. Não, querido, se você tem dúvidas, coloque no chat, coloque lá no nosso direct, lá no Instagram da igreja, tá? Porque aí eu aproveito para responder dúvidas ou questões que você tem ainda, que você não conseguiu. Ah, pastor, não entendi bem aquilo, para poder a gente tentar te esclarecer melhor, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.